Olá, tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui em mais um episódio do Conexão Print, o seu podcast na área de impressão digital, comunicação visual, gráfica, tudo envolvendo a área do print. E nós somos da Digital Sign Media, a agência especializada no segmento há mais de 12 anos no mercado. Eu, Antônio Escobar, já trabalho há mais de 20 anos na área de impressão e comunicação visual, tá? E hoje a gente traz um convidado aqui muito especial, gabaritado e que vai compartilhar muito conhecimento com você que também é empreendedor, tá? Com quem a gente vai falar hoje? Marcos Dibas, da Natividade. Quem é o Marcos Dibas da Natividade? O Marcos Dibas, ele é diretor da Delta Rótulos e Etiquetas, ele é vice-presidente da FIEP Paraná, Federação das Indústrias do Estado do Paraná. E também é presidente da Abigraf Paraná, CIGEP, Associação Brasileira das Indústrias Gráficas do Paraná. Tá? O Marcos, ele é formado em administração pela FAI, ele fez pós em planejamento e gestão estratégica pela IEL. E é claro que agora a gente vai conversar com o Marcos, e a gente queria que o Marcos falasse quem é o Marcos Dibas hoje. Bom, primeiramente, bom dia, Escobar, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com você. O Escobar é nosso fornecedor de marketing, mas não é só marketing. O Escobar faz muita coisa pela empresa. Eles é um consultor em vários aspectos, aí, nos auxilia quanto às feiras, a estratégia toda do marketing. Então, assim, quero dizer primeiro que estou muito satisfeito com o trabalho do Escobar e com esse apoio que ele tem nos dado durante esses anos todos. Escobar, então, assim, quem é o Marcos? Tá? Hoje eu estou presidente da Federação das Indústrias do Paraná, também o Abigraf, presidente do Paraná todo, e o CIGEP, que é o Sindicato das Indústrias Gráficas, é um sindicato patronal ligado à FIEP, porque a FIEP o que é a FIEP? É a união de todos os sindicatos. E a gente representa hoje, então, 299 cidades quanto aos empresários gráficos, né? A base de Cascavel fechou, eu estou pegando a base de Cascavel também, então serão mais algumas cidades, que eu vou fechar então em 354 cidades, de um total de 399 cidades no Paraná. Então, assim, conheço bastante os empresários gráficos do Paraná, as empresas de todas as áreas, e também pelo contato com a Abigraf Nacional, conheço bastante meus pares e colegas aí do Brasil todo da área gráfica. A nossa empresa é uma empresa pequena, mas assim, altamente especializada na produção de rótulos e etiquetas. Então, nesse contexto, assim, nós somos uma liderança regional. Não ainda um player nacional, estamos buscando ser esse player nacional agora com os novos investimentos. Mas a nossa empresa em si, ela é pequena, mas ela é muito forte pela especialização. Uhum. Então, eu sempre defendo que as empresas, elas podem ser pequenas, mas elas têm que ser formais, organizadas e especializadas. Então, se nós somos especializados, a gente acaba se destacando na área. Então, eu não conheço aqui no Paraná uma empresa tão especializada quanto a nossa. E a gente concorre, então, por essa especialização com grandes empresas. Hoje eu diria que nossa empresa talvez esteja na posição número 32, 33, num ranking nacional de fábricas de rótulos e etiquetas. Ótimo. Então, essa é a posição atual. Como o Escobar falou, eu sou um eterno aprendiz, né? Eu gosto muito de estudar. Eu, desde pequeno, sempre estudei bastante, gostei do estudo, gosto de aprender, e acho que a gente se sente vivo quando está estudando. Tem uma coisa, até eu estava olhando agora, um dos podcasts que eu escutei, do professor Musaki, né? Esse professor, ele fala que todos nós temos o 4º grau, que é o mais importante. Então, a formação básica, a faculdade e o 4º grau. O que é o 4º grau? O 4º grau é que você aprende por si só. Então, hoje eu tenho que ir atrás, não tem um livro que fala, não tem alguma coisa que te ensina a ser empresário. A gente aprende a ser empresário no dia a dia. Com o próprio trabalho, com os desafios. Então, cada dia que a gente aprende alguma coisa, e assim, isso me dá muito prazer. O aprender me dá muito prazer. Estar em contato com pessoas, relacionamento, isso eu gosto muito. Isso é uma coisa que é latente na vida do Marcos. A gente que conhece, está aí trabalhando há quase 4 anos já, Marcos, hein? A gente vê o quanto o Marcos, ele não para, ele é realmente ágil em tudo que ele faz e está sempre procurando aprender, sempre numa rede grande de network, e isso é muito interessante. Eu acho que isso faz total diferença para quem é empresário, né, no nosso mercado e em diversos outros, né? Marcos, mas o que te levou a entrar na área gráfica? Foi aquela
aquela insatisfação quando você termina a faculdade. Eu trabalhava numa grande empresa na época, eu trabalhei durante 9 anos, quase 10 anos na Siemens. Antigamente a Siemens se chamava Equitel, uma fábrica de telefones. Por que Equitel? Porque naquela época, eu já estou com 58, então imagine, eu comecei a trabalhar em 84. Eu lembro o meu primeiro dia de trabalho foi quando aconteceu o Plano Sarney. Estavam fechando as lojas, os fiscais do Sarney, aquela coisa toda. Foi meu primeiro dia de trabalho, aquela época do Plano Sarney, né? Então, naquela época, as empresas estrangeiras tinham que ter uma associação com o capital nacional, e a Siemens tinha se associado com o capital nacional, e o nome da empresa em si era Equitel, mas o comando todo era dos alemães. E eu diria assim que, não desmerecendo a faculdade, nada, foi muito boa. A faculdade foi excelente, podia ter sido melhor a faculdade, mas assim, a grande escola da minha vida profissional foi a Siemens, sem dúvida. Eu devo muito a Siemens por aprender a trabalhar com um povo trabalhador, organizado. Então, esse período de Siemens para mim foi extraordinário, foi uma grande escola. Só que eu acabei optando por fazer administração. Eu tinha feito uma carreira de curso técnico no 2º grau, sempre gostei muito também de estudar, sempre fui um bom aluno, aquela coisa toda. E apesar disso, eu acabei fazendo vestibular para engenharia e não passei. Fiquei muito bravo de não passar. Aí eu fui assistir umas aulas do curso de administração e gostei. Legal. Aí eu fiz vestibular na FAI e aí passei, sei lá, em 6º lugar. Então foi uma colocação muito boa na época e fiquei entusiasmado com o curso. Só que daí eu já estava no final do curso e eu não via perspectivas de um crescimento dentro da indústria eletrônica, né? No caso, telecomunicações, a não ser que eu fosse engenheiro. E eu não era engenheiro, eu era administrador. E então eu optei por pedir a demissão, mesmo sem nada certo, para procurar empreender. E foi isso que eu fiz de 94 para cá. Então venho empreendendo e tive vários negócios, alguns não deram certo, trabalhei com administração de condomínio, como... Todo empreendedor passa por isso, né? Tenta lá e não dá certo. Depois comecei a vender peças de informática, e sei que eu fui chegando à conclusão que eu precisava de alguma coisa com venda recorrente. Então eu precisava vender alguma coisa que o meu cliente comprasse todo mês. E aí chegou uma época na minha vida, foi acho que 99, eu fui para São Paulo, fiquei lá umas 2 semanas olhando, buscando. O que eu posso vender que seja uma coisa de venda recorrente? Aí, para que eu possa representar. Aí eu cheguei na questão das etiquetas. Nessa época, estava se começando a falar de código de barras, né? E eu acabei conseguindo uma representação de uma empresa fabricante de etiquetas bem simples. Eram mais etiquetas brancas para código de barras. Aí veio o gosto pela venda, o gosto por esse negócio das etiquetas, e depois eu deixei de ser representante, montei uma empresa, acabou, depois de 1 ano e pouco também, acabei desmanchando, não deu certo a sociedade, e daí, em 2001, eu recomecei nessa área, daí sozinho com as etiquetas, e fui evoluindo depois para rótulos, a coisa toda. Mas assim, esse é mais ou menos um contexto rápido de como que foi a história. Técnico eletrônica, administrador, aí eu queria procurar uma coisa que me desse uma venda recorrente, cheguei nas etiquetas e aí... Gráfica. E daí eu me apaixonei por essa parte gráfica. Todo mundo que entra na área gráfica e impressão se apaixona. Não consegue sair mais, Marcos, é assim mesmo. Eu tô seguindo as tuas perguntas pra gente Claro. conseguir fazer... Marcos, então a Delta nasceu ali por 2004, foi isso, né? Foi quase isso, tá? Eu vou dizer para você, como eu falei, eu comecei uma empresa de representação em 99, aí em 2001 eu comecei a trabalhar com um amigo meu da Siemens, tá? Numa empresa chamada Perfect Design. Ok. Tá? Essa empresa Perfect Design fabricava apenas crachás em polacilca, Sim. esse crachá de identificação. E eu falei com o meu colega na época, ele tinha 15 anos a mais que eu. Ele já tinha sido um terceiro da Siemens, estava aposentado, mas prestava serviço para várias empresas quanto à confecção de crachás. E eu tinha recém saído de uma sociedade também que tinha dado errado com mais 2 pessoas. E eu falei para o Joy na época, o Joy é um grande amigo, até hoje eu considero muito o Joy Furquinho, um cara muito bom. Então eu falei com o Joy, posso começar a fabricar as etiquetas junto com você? A gente tenta começar uma empresa de rótulos e etiquetas.
Aí tudo bem. Então comprei uma máquina, até o dinheiro, nesse caso, foi dele, e eu fui pagando esse investimento com o próprio trabalho. Em 2004, então, eu já tinha uma empresa estruturada, já tinha uma série de clientes grandes na época. Quando a gente fala assim, clientes grandes, na época eu já atendia a Volvo, atendia, se não me engano, atendia também já a New Holland. Quando eu falo empresas grandes, eu atendia empresas grandes e atendo até hoje, desde aquela época, porém com coisas muito simples. Eu fazia no começo coisas bem simples, só etiqueta branca. Depois eu comecei a fazer etiqueta com uma cor, com duas cores, sempre entregando em rolo, com esse foco do código de barras. E nisso eu me aperfeiçoei bastante, aprendi bastante de código de barra. Acabei virando uma autoridade em código de barra, fiz um monte de palestra em faculdades, né? E a coisa foi indo. Em 2004 eu já tinha coisa bastante estruturada e o Joy já estava também numa idade que ele queria se aposentar, ele acabou vendendo a Perfect Design. E eu fiquei daí, a gente fez uma cisão dessa empresa e a gente criou em 2004 a Delta. Então ela já existia desde 2001, mas oficialmente com o nome de Delta a partir de 2004. Daí o Joy saiu da operação e entrou o filho do Joy. Então Marcos, o Joy 15 anos a mais, e o Alexandre, que é o filho do Joy, ele entrou comigo na parte de operações ali em 2004. E daí foi seguindo, só que daí o Alex também, uma pessoa muito boa, só que o sonho do Alex era ser funcionário público, e ele fez concurso e passou. Aí eu fiquei numa situação de que eu podia vender minha casa, ficar com a empresa sozinho, e foi uma decisão bastante difícil, mas eu acabei convidando daí um grande amigo meu de faculdade. Isso daí já foi em 2009. Então, em 2009 eu convidei o Maurício Macioski, que é o meu atual sócio até hoje, e o Maurício ele trabalhava na época na Renault. Mas ele conseguiu, tinha um pouco de dinheiro, pegou um pouco de dinheiro emprestado do sogro, fez uma manobra lá. Deixa eu só dar uma pausa. Gente, vocês que estão assistindo a gente e não viram o episódio com o Maurício, aproveita, segue lá, entra lá no Conexão Print, lá no canal, que você vai ver todos os programas anteriores e o Maurício fala também da história dele lá. Aí o Maurício, em 2009, ele estava na Renault muito bem, era comprador já fazia um bom tempo. E, enfim, com essas economias, com o dinheiro de sogro, o dinheiro dele, até eu emprestei o dinheiro pela na época, ele comprou a parte do Alexandre. E aí começou digamos, uma nova fase da empresa. Sim. Eu já tinha uma empresa muito bem estruturada, mas sem dúvida, ter uma pessoa de um nível bom, no caso o Maurício, fez faculdade comigo e já estava no mercado também, eu muito tempo no mercado industrial, o Maurício Brahma, trabalhou também uma empresa de máquinas flexográficas na Sundemba, que é do Grupo Trombini. Sim. Depois ele foi para Kverner, fabricando máquinas para a parte de extração de petróleo. Depois ele foi para Denso, depois ele foi para Brahma. Aí, estava na Renault já há um bom tempo. E nesse tempo que ele fez essas andanças nas indústrias, eu estava empreendendo e aprendendo. Aí ele veio então para a sociedade com a proposta seguinte: a esposa dele, à época, ficava comigo meio período e ele ficava na Renault porque era a maior fonte de salário dele, no caso a Renault. E assim, a gente trocava muito depois do expediente, então eu estendia um pouco o expediente, ele saía da Renault e com isso a gente foi conversando, crescendo, e a empresa, assim, ela nunca teve muito dinheiro e tudo que tem na empresa hoje é fruto do próprio trabalho da empresa. Então, assim, eu acho que eu li numa dessas perguntas antes que você fez, eu vou me adiantar, você falou como é que você fez para fazer investimento, para depois crescer e sair de um lugar pequeno de 250 metros para 1.000 metros. Vamos lá, Antônio. Primeiro, 1.000 metros não é bom, é uma empresa, continua pequena. Tá? Então, assim, não é uma empresa, eu não considero uma empresa grande, é uma empresa eficiente em 1.000 metros. Eu não sei se a gente vai para 2.000 metros quando, mas antes de ir para 2.000 metros tem que encher o turno, tem que tirar o máximo possível disso. Mas realmente, quando ela começou, ela não estava em 260, ela estava 50 metros, estava numa garagem. Depois ela cresceu bastante quando ela foi para 260, mas o que eu posso dizer que é uma das minhas premissas, desde que eu comecei a empresa, e eu consegui passar esse conceito para o Maurício, ele assentiu, concorda comigo, é a seguinte regra. Talvez seja uma coisa bacana para quem está começando, eu até dizer isso. Eu entendo que a empresa ela precisa de dinheiro para crescer, para comprar máquinas e equipamentos. Mas não só máquina e equipamento. A empresa precisa de sangue. Exatamente. Precisa de dinheiro no capital de giro para poder financiar suas vendas e crescer. Então, a gente
Desde que eu comecei a empresa, eu tenho uma regra comigo mesmo. É as 3 até partes? hoje. 2 partes eu deixo dentro da empresa e uma parte eu divido com o sócio, do lucro. Isso daí a gente, na época, tinha trimestralmente, Uhum. hoje a gente é uma vez por ano, mas a gente remunera capital mensalmente. Então a gente tem hoje uma remuneração do capital, que eu sou hoje sócio, mas eu sou investidor. Sim. Porém, do lucro todo gerado durante o ano, 1/3 a gente reserva para troca de equipamento, compra de novos equipamentos, 1/3 para capital de giro e 1/3 realmente a gente faz uma distribuição, para ser justo também, porque a gente está trabalhando e tem que usufruir um pouco do Claro, com dinheiro. certeza. Então não adianta ter uma empresa com um monte de equipamento e aí a gente não poder Exatamente. A sobreviver. empresa precisa dar lucro, mas vocês precisam também usufruir Então essa regra tem funcionado bem. Então hoje tudo que tem, todas as máquinas, como eu falei para você, era máquina só de corte, que eu sempre foquei na Sim. etiqueta em rolo, era máquina só de corte de etiqueta branca. Depois veio uma máquina de 2 cores, uma máquina de 3 cores, uma máquina de 4 cores, uma máquina de 5 cores, que é uma máquina de tambor central, que dessa já faz rótulos, né? Essas máquinas de 2 cores, 3 cores, 4 cores, dessas eu já vendi tudo. Então eu tenho hoje máquinas de corte para etiqueta branca, tenho essa máquina que é quase um museu nosso, que é a máquina de tambor central, e nós temos hoje então máquinas modulares, de 8 cores, temos 3 máquinas modulares e a partir de 2018 resolvemos investir no mercado da digital também, porque a gente via assim a necessidade de ter uma solução para pequena quantidade. Então a gente hoje... o mercado muda constantemente, né? A gente precisa se adaptar a ele, né? Hoje eu diria assim que 80% da empresa é mecânica e 20% digital. E nós estamos num movimento hoje de mudar a balança, talvez tornar a balança 50-50 ou até 60 digital e 40 mecânica. Isso porque o mercado também está mudando, exigindo então, isso, né? Hoje, um monte de tipos de variação de produto, quantidades pequenas, e nós então estamos hoje saindo da tecnologia digital toner e estão chegando máquinas agora dentro das próximas 3 semanas, máquinas chinesas de impressão com a tecnologia de tinta e também máquinas semi-rotativas para dar vazão para isso. Vocês têm um excelente parque gráfico mesmo lá, realmente hoje. Eu não conheço ninguém do nosso setor que tem tanta coisa quanto nós. Tá? Eu sei que vocês têm um equipamento que quase ninguém tem, que é uma revisadora, né? Hoje a gente vê assim o mercado gráfico, empresas gráficas grandes até, que vão entrar no ramo de flexografia, porque se fosse dividir a gráfica em 3 grandes partes, offset, digital e flexografia. A flexografia vem crescendo nos últimos anos e nós fomos especializando. Então, nós temos, só como exemplo, impressoras flexográficas, temos máquina para colar clichê, temos temos 3 máquinas revisoras. E o que essa máquina de revisão é? É uma máquina que tem IA junto, então ela faz comparação. Você põe esse é o padrão de cor e ela passa o serviço feito na flexografia por ali a 200 metros por minuto e essa câmera 4K vai fotografando, filmando e se variar alguma coisa em relação ao teu padrão de cor, tiver uma sujeirinha ali no meio, a máquina para. Ela conta a etiqueta, ela revisa, a gente chama isso de revisora 100%. Para o cliente é uma segurança muito grande, né? Sim, para a área farmacêutica tem clientes que exigem isso da gente. Então, eu tenho 3 dessas. Eu tenho máquina que cola clichê, eu tenho máquina que lava clichê, eu tenho tratamento dos meus lixos com aterro próprio, né? Tem tratamento de efluente, eu tenho tudo que você imaginar dentro da área de flexografia para tornar o serviço melhor, eu tenho. Ótimo. Por isso que uma empresa, quando é uma empresa de offset, entra no mercado flexográfico, é tão difícil, porque é uma outra gráfica com um monte de outras particularidades que eles não conhecem. Aí faz tudo, mas não tem a revisão. Não fica bom. Mas não tem a máquina que cola o clichê. Então a gente foi vendo, estudando e aprendendo ao longo do tempo tudo o que precisava ter para ter assim a coisa perfeita para entregar o melhor serviço para o cliente. E Marcos, pensando nessa evolução técnica e tudo que você falou, à medida que a Delta ela foi comprando máquinas, melhorando, né, o próprio portfólio, aumentando o lucro, vocês começaram a absorver serviços de maior valor agregado, né? Como que foi equilibrar esse portfólio hoje entre os produtos de alto volume e os trabalhos mais complexos e técnicos? Vamos lá. Quando a empresa começou, eu falei de grandes empresas, Volvo, Renault e tal. Como é que era nessa época? Eu estava com
26 anos, 24 anos. Eu saía bater de porta em porta, eu mesmo. E cada cliente desse, quando eu falo. Vendedor raiz, né? Quando eu falo Volvo, foram quase 2 anos batendo na Volvo. Não é simples assim. Que eu atendi a Volvo como representante daquela empresa de São Paulo que eu representava. Sim. E aí a Volvo começou a implantar as etiquetas para pallet, código de barra, e eu tinha um suporte porque eu era representante de São Paulo. Aquela empresa que eu representava, ela deixou de existir. Eu montei uma primeira sociedade para fabricar etiquetas que, em um ano e pouco, desmanchamos. Pois bem, eu saí da sociedade, ficaram 2 sócios, e esses sócios atendiam a Volvo. Eu montei a nova empresa, junto com o Joy, e eu fui, logicamente, conversar com esses meus antigos clientes que eu abri, claro. Mesmo eu sendo amigo deles. Aproveitar o network, né? Eu demorei 2 anos, até a minha antiga empresa que ficou com sócios fazer uma besteira e eu ter a oportunidade de entrar. Então, assim, foram anos de visitar clientes e fazer essa clientela. Esses clientes, no caso de multinacionais, quando você entra no cliente desses, assim, é muito difícil entrar, mas para você sair também, você tem que fazer uma besteira muito grande. Porque vira uma relação de confiança e eles dependem da gente para a linha de produção deles, então tudo que eles pedem a gente faz e tem um atendimento preferencial. Então, assim, é muito difícil perder também. Difícil de entrar, difícil de perder. E isso foi a base do crescimento da empresa. E essa base, ela era, então, 100% etiqueta branca. E à medida que fui comprando máquinas, foi deixando de ser etiqueta branca. E essa balança, se for ver, eu falei 80% mecânica e 20% digital. Tudo que é digital é para atender pequenos clientes. Ótimo. O fabricante de verdura que vende no supermercado, a cerveja artesanal, são empresas de pequeno porte com ticket médio mais baixo, mas a gente não é uma copiadora. Exato. A gente não consegue atender aquele pessoa física. Nós atendemos um business to Não é business. aquele que quer 100 rótulos. A gente consegue atender pequenas quantidades, mas não é uma copiadora. Então, 20% da empresa é isso. Dos 80%, vamos fazer de conta que esses 80% são 100% agora. Hoje, a balança está assim. 40% do que eu faço ainda são coisas muito simples, de alto volume com baixo valor agregado. E daí, 60% hoje, realmente, são rótulos de maior valor agregado. Quando eu falo maior valor agregado, eu digo assim, eu faço uma caixinha, às vezes, desse tamanho, e eu vendo para Altamira, no Pará. E essa caixinha tem lá 5.000 rótulos, etiquetas rótulo para cartório, que são aquelas etiquetas de segurança para cartório, onde tem uma holografia, onde tem uma... Tem que ter toda uma segurança, né? Tem uma frase de segurança, que é o seguinte, tem lá o nome do cartório, tal, e naquela frase de segurança, que é o nome do cartório, tem um erro de português proposital ali, porque se alguém for copiar, vai fazer certo e vai tirar o erro. Então tem a frase de segurança, tem cortes, tem holografia, tem, às vezes, nessas etiquetas, tem no verso da etiqueta, tem uma tinta que a gente põe, que é reagente a uma luz especial, que é uma luz negra, que aparece. Então, tem um monte de particularidades nas etiquetas para cartório. Como assim tem um monte de particularidade nos rótulos para alimentos, tem as normas Anvisa. Sim, então, a gente tem um cuidado na empresa de atender as normativas. Quando chega um rótulo, que a gente vê que o código de barra não está certo, a gente fala para a pessoa, olha, não está certo, estuda esse material aqui, vai nesse criador aqui, nesse designer, que ele vai ajustar para você tudo, quanto a Anvisa, quanto a ABNT, quanto a código de barras. Então, eu me preocupo muito com o pessoal de vendas para que eles deem uma assessoria completa ao cliente, porque se chega uma coisa ruim, a gente reproduz a coisa ruim dentro de uma normativa errada, quem entra pelo cano é o cliente. Exatamente. Mas a gente se sente até responsável por não ter orientado o cliente. Então, eu acho que quando a gente faz essas orientações... vocês não vendem por vender, né? É um serviço bem mais amplo. O cliente fica muito feliz e satisfeito que ele vê que nós tivemos o cuidado de não deixar ele fazer errado, ou não deixar ele continuar a fazer errado. Mas, Marcos, a gente indo para uma questão agora que envolve a parte de gestão, que é você e o Maurício ali, né, trabalhando junto. Eu que conheço o Marcos, o Maurício aí há alguns anos, a gente sabe que vocês são muito diferentes um do outro, né? Você é um cara estratégico, você é um cara que tá ali na parte comercial, também fazendo toda a parte network. O Maurício é mais a parte operacional ali dentro da empresa. Na prática de vocês, como funciona esse processo da tomada de decisão de vocês? Bom, uma ótima pergunta.
tem coisas que eu penso assim, bem diferente do Maurício. E, sabe, isso às vezes é difícil, mas é muito bom também, porque talvez aí seja uma das forças da empresa, Gera o porque equilíbrio, né? eu quero ir para cá, o Maurício quer ir para cá. A gente discute, conversa, e no final sempre sai uma solução melhor do que se fosse um sócio só. Essa talvez seja a grande vantagem de uma sociedade, essa questão da dialética. Uhum. Às vezes são coisas totalmente opostas, mas no final sai uma decisão de consenso geralmente muito melhor do que se fosse tomada Exato. por um dos sócios. Eu tenho um termo, eu li num livro chamado Gestão do Amanhã. Quem leu esse livro é muito bom. Ele fala de uma empresa de 2 motores. Todas as empresas têm que ter 2 motores. O operacional, né? Uhum. Cuidar do prazo, do resultado, da entrega, coisa do dia a dia, que tem que ser muito bem feito, tem que ser muito forte para a gente ter resultado. E tem o motor do futuro. A inovação, a estratégia. Exatamente. Então, assim, eu encaro o Maurício e eu como 2 motores. O Maurício muito mais focado na operação, e eu gosto da operação, mas eu não suporto ficar o dia inteiro sentado Sim. dentro da empresa controlando as coisas. Eu gosto de uma visão macro e gosto do relacionamento, de ir atrás do cliente, de conversar, de aprender. Então, esse complemento, eu acho que é bom, porque eu sou mais de externo, o Maurício mais interno. A questão da parte financeira, a análise dos números, nós fazemos juntos isso, então a estratégia toda é feita junto, mas realmente a parte da operação mesmo está muito mais na mão do Maurício, que faz isso muito bem. E eu faço a parte externa e os relacionamentos, que também trazem muitos negócios para a gente, né? Exatamente. Gente, só para lembrar vocês, estamos aqui em mais um episódio do Conexão Print, o podcast da agência Digital Sign Media, sua agência especializada na área gráfica, comunicação visual, tá? Nós somos a agência que participa de todos os eventos do mercado, feiras, workshops, congressos. Estamos lá dando palestra, fornecendo cursos, divulgando o nosso trabalho em prol de fazer a sua empresa crescer cada vez mais. Para nós é muito importante que você seja um parceiro nosso, um cliente nosso e tenha resultado positivo, tá bom? E hoje nós estamos recebendo aqui o Marcos Dibas, da Natividade, que é o diretor da Delta Rótulos e Etiquetas, vice-presidente da FIEP e presidente do CIGEP e Abigraf Paraná. E agora a gente vai começar uma outra rodada de perguntas aqui com o Marcos, que a gente vai falar um pouquinho sobre a força institucional e o associativismo. Além de liderar a Delta, Marcos, você também tem uma forte atuação aí como vice-presidente da FIEP e presidente da Abigraf Paraná. Como é conciliar a rotina da fábrica com a liderança do setor do Estado e de onde vem essa sua paixão pelo associativismo? Olha, não é fácil, mas é bom. Bom, justamente pelo que eu falei no começo. Todo o aprendizado que isso nos traz. Quando eu tive a primeira oportunidade de ser presidente do sindicato, na verdade eu tinha sido convidado porque eu sempre fiz parte da diretoria, sempre gostei de participar do sindicato gráfico, porque vai fornecedor, vai falar de uma nova tecnologia, você conhece os concorrentes e nas conversas acaba aprendendo, economizando tempo, evitando erros. E eu vejo isso assim sendo muito bom. E quanto mais longe o teu concorrente está, mais ele te conta coisas que resolvem a sua vida. Então, eu adoro quando eu falo com meus concorrentes de fabricantes de rótulos do Nordeste, porque eles falam as coisas que realmente eu tenho dificuldade, que eu não sei, e eu falo para eles coisas que eu também resolvi. Então, essa troca é muito boa. Os de perto também, só que com um pouco mais de comedimento. Então, essa parte de estar dentro da associação, eu sempre gostei. Eu fui convidado a ser presidente numa época, e quando chegou a hora de ser presidente, na última semana, os mais velhos chegaram para mim: olha, agora não vai ser você, vai ser outra pessoa, porque eu tinha 2 alternativas: ficar bravo, né, porque eu estava me preparando para isso, ou entender que realmente não era Não era hora. momento, talvez. E foi assim, foi providencial, foi ótimo. Porque que aconteceu? Eu não fui presidente durante a pandemia. E durante a pandemia, tanto o FIEP quanto o sindicato, o Brasil inteiro parou e pouca coisa os presidentes puderam fazer. Então, Exatamente. assim, foi uma coisa que o mundo aprendeu a usar as reuniões virtuais, como é que é o nome que a gente chama? As lives. As lives, A gente se obrigou a aprender essas coisas, mas de verdade, como não tinha contato humano, tudo ficou precário. Eu vejo que, eu até converso,
Aí de nós agora, quando a gente for nesses profissionais aí formados durante a pandemia, são péssimos profissionais, porque Exato. esse negócio de aula online e não funciona. Eu via, né? Na época eu estava namorando uma professora da faculdade de Direito, e eu estava às vezes na casa dela, naquelas aulas ali online, aquele monte de câmerazinha fechada. Sim. Aí quando abria, às vezes o cara que estava na cama Talvez, comendo chocolate. talvez não funcione, não é nem pelo modo de funciona. educação, é pelas pessoas Não mesmo, né, que vão funciona. estar ali estudando e não Eu prestam atenção. eu fiz escola de padres, fiz uma ótima escola. Se eu tenho que agradecer alguma coisa para os meus pais, foi realmente me colocar numa escola boa. É. Fiz o Santa Maria, uma ótima escola, fui bom aluno, eu era da turma da frente. Então, assim, e não adianta dizer, porque a pessoa fez uma escola boa, não se tornou uma boa pessoa. Claro que faz uma escola boa, você se torna uma pessoa boa. Se você era um aluno estudioso, você vai ter uma carreira Sim. legal. Se você era um aluno bagunceiro de uma escola boa, tua carreira não vai ser boa. São as coisas, a pessoa não muda a vida inteira. Exatamente. Assim, é um seguir, né? Então, eu fiz uma boa escola, tenho muito, assim, muito prazer em dizer que eu fiz uma escola de padre boa, e isso me ajudou bastante. Então, eu tenho assim, um carinho muito grande pelo Santa Maria, por essa minha infância boa que meus pais deram. Não me deram dinheiro, me deram uma boa educação. E a partir disso a gente Correu faz, atrás. faz o resto. Né? Mas voltando, eu estava num ponto aqui, Escobar, que eu falei para você, da minha entrada na pós-pandemia. Sim. Não eu. Qualquer pessoa que entrou em qualquer cargo de representativo, serviço voluntário pós-pandemia, qualquer coisa que qualquer pessoa que entrou em cargos assim, fez, pareceu um monte, porque não estava sendo feito quase nada. Exatamente. Mas não pelos presidentes, por uma situação de mundo, né? Então eu mudei algumas coisas dentro do sindicato, quanto ao prêmio, que era um prêmio de noite, a gente passou o prêmio para o dia, isso acabou fortalecendo o caixa da instituição, houveram algumas mudanças administrativas, mas o que eu faço quanto a... Você perguntou como é que eu dou conta de fazer tanta tudo coisa. Isso. Primeiro assim, eu quero deixar claro, nada disso tem salário. Não tem salário de presidente de sindicato, conselheiro do HC, conselheiro do Horácio Guettner, vice-presidente do FIEP, nada disso te dá dinheiro nenhum. Mas dá uma coisa melhor que o dinheiro, te dá o relacionamento e a visão, a visão do mercado. Hoje, quando eu falo de indústria, eu vejo a indústria, não só a gráfica de Curitiba, eu vejo a indústria nível Paraná. Quais são os principais segmentos da indústria, quantas indústrias nós temos, os presidentes de cooperativa, aonde que se pode investir, e eu tenho portas abertas para falar com qualquer pessoa que eu queira no estado. É fácil, eu sou recebido. Isso pelos cargos, né? Então, assim, isso é muito bacana. Como que eu dou conta? Com os executivos. Eu tenho pessoas no sindicato que trabalham. Sim. E eu assino embaixo. Você não trabalha sozinho, né? Então, assim, claro que eu dou uma direção, a gente conversa, tem os diretores, nós nos reunimos e as decisões são tomadas pela diretoria. Eu sou um diretor que, no caso do sindicato, eu sou um diretor que tem o cargo de presidente, mas todos são diretores. E o que nós decidimos em diretoria, os executivos, com muito boa vontade, a Manuela, a Elaine, elas executam aquilo. Então, quem faz o dia a dia do sindicato, da federação, das instituições, são os executivos, são os empregados. A Manuela e a Elaine são funcionários fixos do sindicato, mas não que elas trabalhem sozinhas. Sim. Tem o evento, subcontrata um monte de terceiros, tem o videomaker, tem o rapaz da fotografia, tem o Escobar. Sim. Então, assim, quando tem o prêmio, junta um monte de gente no prêmio, para os jurados do prêmio. Sim. Então, nós movimentamos... que são várias pessoas envolvidas, né? São inúmeras atividades do sindicato. A gente organiza seminário, palestra com fornecedores, eventos, churrasco, festa. Uma rotina... E quem faz tudo isso são os executivos, são os funcionários. Eu participo à noite, quase tudo é à noite, porque todo mundo trabalha. Eventualmente, alguma viagem, alguma coisa, a gente participa, a abertura de algum evento, mas por isso que dá tempo. Se eu fosse fazer as coisas sozinho, sem equipe, não dava. Esse raciocínio é o mesmo raciocínio da federação. Exato. E a federação é um pouco mais fácil, porque a federação são 4.300 funcionários. Então, assim... É incrível que eu chego na federação, amanhã tem reunião, amanhã cedo da diretoria, então são 50 diretores, vem gente do Paraná inteiro e de quase todos os setores aí da indústria. E aí eu conheço todos os diretores, tenho o nosso presidente e eu conheço alguns funcionários-chave, os superintendentes. Superintendente do SESI, do IEL, do SENAI,
alguns gerentes que têm mais contato com a gente, a pessoa de negócios internacionais, e são bons parceiros, a gente conversa com essas pessoas. Mas eu não consigo conversar com todo mundo. Não dá. Então, eu até falo em casa, é bacana de ir num lugar que todo mundo sabe teu nome e você sabe o nome de alguns. Mas, assim, é muito bom. Pessoal muito, muito educado e a equipe muito boa. Todo mundo, marketing. Assim, a gente passa por uma instituição, a instituição ela já existe, ela está existindo. Sim. Nós passamos pela instituição. Exato. E contribuímos com a nossa visão de empresários. Exato. Porque essa visão do empresário, ela é muito importante para a FIEP. Às vezes o cara que é executivo, o funcionário, ele nunca trabalhou na indústria. Então precisa de um diretor industrial para dar visão do que precisa. E hoje eu vejo como a FIEP ela tem que prezar muito mais pelo pequeno e médio industrial. Essa é a razão de ser da FIEP. Claro que não vamos menosprezar as grandes empresas, né? Assim, no passado, a década de 70, o governo privilegiou grandes eixos estruturantes, a indústria automobilística, a construção civil, eletroeletrônica. Isso trouxe um monte de empregos e pequenas empresas. Mas hoje, dentro da área gráfica, por exemplo, 94% das empresas tem até 12 funcionários, se não me engano. Tem uma estatística, não sei se são 12, são 19, acho que são 19. Mas pense, 94% das gráficas do Brasil tem até 19 funcionários. E essa realidade não é muito diferente da indústria. Vamos pensar em 95% de toda a indústria do Brasil composta por pequenas e médias empresas. A grande empresa, ela tem muita estrutura. Sim. Nós temos muita informação no FIEP, banco de dados, nós temos acesso a linhas de crédito, mas a grande empresa tem tudo isso. Às vezes tem mais que nós. Tá? Agora, o pequeno e médio empresário, ele precisa de orientação, ele tem que usar a federação. Precisa usar a federação, tem um monte de informação, tem um monte de gente. O que essas empresas elas vão perder se elas se distanciarem da FIEP ou do Mabigraf? Assim? Para você ter acesso à federação, você acaba tendo acesso pelo teu sindicato. Então, eu recomendo primeiro que todas as indústrias sejam associadas a seu sindicato. Por que isso? Porque a informação que está com a federação hoje, e tem muita informação, reforma tributária, projetos de lei, existe bancada de senadores que a gente tem contato, toda estratégia do desenvolvimento industrial e muita informação, formação de gente, SESI, Senai, acesso à ponte entre a escola e a universidade, tem muita coisa que acontece e não tem como o pequeno empresário saber. Ele passa na frente do prédio da federação, aqui na Avenida das Torres, e eu vejo os pequenos colegas, né? Não vou entrar aí que esse negócio é para grande empresa. Justamente o contrário, é para pequena empresa, tem que entrar lá. Exatamente. Só que se você entrar lá como pequeno empresário, você nem vai saber nem com quem conversar e nem o que perguntar. Sim. Então toda essa informação da federação, ela chega no pequeno pelos sindicatos. Então assim, só como um exemplo, a partir do ano passado, todo filho de funcionário da indústria, hoje então somos em 80 mil indústrias no Paraná, mais ou menos 1.100.000 empregados da indústria. Então, todo esse contingente, o filho dos funcionários, então, tem direito a um desconto padrão de 60% nas escolas do SESI. Olha que interessante. Então, veja, quem que sabe disso? Só quem está ali quem é associado de um sindicato. Essa informação, como informação cara, importante da diretoria, tomamos essa decisão na diretoria da FIEP de dar uma bolsa de 60% e metade das vagas das escolas SESI são reservadas para filhos para industriários, né? Claro. Para funcionários da indústria. Então, metade das vagas reservadas e essa metade de vagas com 60%. Hein? Como que a gente vai conseguir colocar isso? Vai colocar onde essa informação? No terminal de ônibus? No jornal? Sim, no podcast do Escobar? Não tem como. Tem muita informação boa e que a gente precisa fazer com que isso chegue no pequeno e médio industrial. Isso acaba chegando justamente pelos sindicatos. Então essa aqui, digamos assim, como que chega a informação? A gente, nessa diretoria da federação, a gente tem um lema, né? Transformar o Paraná no melhor lugar para a indústria do Brasil. Ótimo. Acho bacana esse lema. Mas o olhar da FIEP ele tem que ser para o pequeno e médio.
industrial. Sim. Isso que é o que eu defendo. Hoje o que sustenta o nosso país é a pequena e média empresa, né? A gente tem as grandes que são importantes, mas a gente tem muita empresa. E eu defendo média e pequena. que o pequeno e médio faça tudo certo. Venda com Exatamente. nota, compre com nota, analise o balanço. Claro, O com dono certeza. dessas empresas, pequena e média, eu fiz administração, mas eu não precisaria ter feito administração. Qualquer pessoa que sabe ler e Sim. escrever, que tem uma empresa, é obrigada a saber ler um balanço. Com certeza. Tem que ler um balanço, tem que entender onde é E risco. hoje em dia não é tem que ter uma desculpa, forma né? A de gente tem informação. informação em todos os lugares, né? Cara, A internet tá ali, a IA pessoa- tá ali para ajudar. a pessoa tem segundo grau e não sabe o que é um balanço. Tem um monte de curso do Exatamente. Sebrae, sabe? O seu contador, aprenda a olhar um balanço, aprenda a ver um DRE, tome decisões baseadas em coisas e faça tudo certo. Pague Exato. imposto, porque quem faz errado vai acabar fora do mercado. Hoje, Sim. com a quantidade de normativas, Uma hora cobra, né? A conta vem. normativas, né? Nós temos hoje NR1, NR12, Sim. é tanta coisa. É muito. E nós temos que fazer. A nossa empresa, Temos que adequar, né? ela é pequena, a nossa empresa, agora falando do micro aqui da nossa empresa. Ela é pequena, mas ela faz tudo certo. Ela atende a NR1, ela atende a NR12, nós fazemos tudo certo. Ela pode ser auditada por quem for, e é uma empresa que não faz nada errado. E eu defendo que, não pelo tamanho, que todo mundo faça tudo certo. Aí sim a competição vai ser mais justa. E Marcos, Vamos lá. só para lembrar vocês, estamos aqui no podcast Conexão Print, hoje recebendo Marcos Dibas da Natividade, presidente da CIGEP Ebigraf, vice-presidente da FIEP e diretor da Delta Rótulos e Etiquetas. E Marcos, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse desafio da mão de obra também que a gente está tendo no mercado, né? Há também uma grande discussão sobre esse conflito de gerações nas fábricas, especialmente com a chegada dessa geração Z. Como a indústria tradicional, ela pode se adaptar para atrair e principalmente reter esses novos talentos sem perder a eficiência produtiva? Vamos lá. A empregabilidade não é um problema da indústria gráfica, é um problema de todo mundo, todos nós, toda a indústria. Quando eu falo com o Maurício, às vezes, que meu sócio, a gente está com dificuldade de contratar, é difícil, vamos contratar venezuelanos. Essa conversa é a conversa nossa dos desafios. A gente precisa contratar gente rápido, não tem gente formada, as pessoas nessa idade de jovens, às vezes, não têm vontade de trabalhar. Talvez o excesso dessas bolsas. Das bolsas também faz mal. Acho que tem muita gente na informalidade hoje dirigindo Uber que tem um pouco de bolsa auxílio. No Paraná, a questão dessas bolsas auxílios chega em 14%. No norte, chega a 40% da população recebe algum tipo de auxílio. E muita gente que recebe auxílio, o cara não procura emprego e faz bico e recebe auxílio. Então, assim, essa política, eu defendo que está precisando de auxílio, tem auxílio por um tempo, tem que pintar a escola, tem que fazer serviço voluntário. E tem Seja condicionado, e né? tem que fazer um curso no Senai junto, senão não tem auxílio. Exatamente. Então, assim, mas isso é o que eu defendo. Sim. A gente fazer, a minha vontade, a vontade dos outros diretores lá da FIEP, chegar num governo federal é difícil. As federações se reúnem numa entidade chamada CNI, Confederação Nacional da Indústria. O presidente CNI é quase que tem a força do ministro de Estado. Tudo que a gente sugere, nossa preocupação com essas políticas sociais, de ser realmente para quem precisa, mudar. Não significa que vocês sejam contra as políticas, não é isso. Mas assim, que tenha uma condição, seja condicionado a alguma coisa. Quem não precisa, sai da bolsa. Tenha pelo menos uma fiscalização realmente ali, né? No Paraná, muitos municípios estão intensificando a fiscalização e hoje quem está na Bolsa Auxílio que não deveria estar, já está sendo conversado para a pessoa sair. Então, quando eu falo da gráfica, vamos falar aqui da indústria de avicultura. Hoje existe um programa dentro da FIEP que é a Indústria Colhedora. Então, hoje, se pega aí 50, 60 haitianos, venezuelanos, se leva para o interior, se dá formação básica para as pessoas, para essas pessoas irem trabalhar na indústria avícola, porque não tem mão de obra para desossar frango. Então, assim, está ruim para a gente da gráfica, mas muito pior para uma indústria do interior do Paraná, onde daí realmente não tem mão de obra mesmo, né? Aqui tá difícil, mas ainda tem. Sim. No interior do Paraná tá mais difícil ainda. Então esse é o grande desafio, aí que entra também essa parceria da federação com as prefeituras, com as carretas. Então nós levamos carretas, são
se não me engano, 34, 36 carretas de formação de cursos técnicos para o interior do Paraná. Existe dentro da federação, são vários... a federação é uma entidade paraestatal que recebe Sim. recursos da folha de pagamento dos empregados. Então, esse recurso ele é destinado a SESI, SENAI e IEL. O IEL, que é uma das entidades do sistema da FIEP, ele é responsável pela empregabilidade, pelo estágio. Então, hoje, muitas empresas começam contratando estagiários e formam esse estagiário depois para que ele já engata depois como funcionário. Então, essa é uma estratégia das indústrias do interior, tem contratado muito estagiário. Então, o IEL ele faz a ponte entre a academia Legal. e a escola. Só como exemplo, olha, você falou de empregabilidade. Hoje nós temos dentro da nossa empresa um programa chamado Doutores da Indústria. Olha que interessante. Nós estamos na 3ª chamada. É um programa do governo do estado, junto com o IEL, que funciona da seguinte forma: doutores recém-formados recebem o desafio de trabalhar numa indústria. No caso, uma indústria pequena, que é a nossa indústria. E quem que paga o salário do doutor? A Fundação Araucária. Quem coordena tudo isso é o IEL. Então, assim, no caso, é uma bolsa de 5 mil. No primeiro ano, eu pago R$500 para o doutor e a Fundação Araucária paga 4.500. No 4º ano, a Fundação Araucária paga 1.500 ou 500, eu pago a diferença. Então, se inverte a balança. Mas, assim, de qualquer maneira... Mas é um grande apoio. Um salário... assim, simbólico, digamos, se eu fizer uma média, Sim. salário de R$2.000 sem encargos, é um salário, ao longo do tempo, é um salário simbólico para ter um especialista, para ter uma pessoa de um nível altíssimo. Sim, que eu não contrataria hoje dentro da minha empresa, da minha estrutura. Mais complicado, claro. E ainda mais para um desafio. No nosso caso, esse doutor que está fazendo um trabalho voltado à governança. Então, nós falamos aqui, como é que você dá conta disso, daquilo? Eu já tenho 58 anos, e gosto muito do trabalho externo. E cada vez eu vou ficar mais longe da empresa e quero ter outras empresas, outros desafios, quero fazer mais coisa. Eu sinto que eu tenho energia para fazer mais coisa. Agora, a decisão da empresa, o processo decisório, ele precisa ser Deixa Márcio profissionalizado. Ele precisa... O Marcos não vai parar tão cedo, Márcio. O processo precisa ser profissionalizado. É profissional, tomamos boas decisões, tudo, mas... Exato. Eu quero um conselho, o sócio também. Então, assim, a ponto de que a gente tem essa empresa, com um diretor na empresa, e tanto eu quanto o Maurício possamos fazer parte do conselho. Então, ótimo. Isso é natural, né? Eu não vou viver 200 anos, a empresa tem que ser perene. Isso é muito interessante. Então, esse é o processo hoje com o doutor da indústria. E quem é que sabe que existe isso? Ninguém. Pois é. Só uma empresa que é sindicalizada via seu sindicato patronal. Então tem esse monte de coisas, né? Acesso a crédito. As empresas, muitas ainda não crescem no nosso país porque elas não foram atrás disso, né? Não foram. Porque oportunidade tem muita. Você acabou de falar aqui no nosso podcast, praticamente todo, sobre diversas oportunidades, várias ações da FIEP, do IEL, do SESI, SENAI, enfim. E isso tem em todas as cidades, tem no nosso país inteiro. Entendi. Sebrae. O Sebrae é transversal. O Sebrae, ele recebe dinheiro do comércio, indústria e serviços. Então, a parte de formação do empresário, aquela formação básica que eu falei que o empresário tem que ter. Também. O Sebrae é uma ferramenta. Nós trabalhamos hoje na federação muito em conjunto com o Sebrae. Hoje organizamos rodadas de negócio no estado inteiro em parceria com o Sebrae. A FIEP está lançando uma feira, Expo Mais Indústria, agora em outubro, que é sempre no ano... aquela que eu participei, a Induspar, que é a cada 2 anos. Pois bem, no ano que não é a Induspar, será a feira da FIEP. Legal. FIEP Expo Mais Indústria, onde nós traremos, né, soluções tecnológicas para a indústria. É uma feira muito interessante, estamos desenhando, não vão ser tantos estantes, uma feira muito voltada à tecnologia e produtividade. São os desafios. A gente você falou agora sobre empregabilidade. A empregabilidade já é um problema. O que minimizaria esse problema? Formação profissional, mas mais que tudo a produtividade. A produtividade é um dos grandes focos de trabalho da federação. Nós temos programas que vão nas pequenas empresas. Sim. Tem um programa chamado Jornada da Produtividade. Dentro da nossa empresa, da Delta, o que a jornada fez? Ela fez um ajuste no nosso tempo de setup de máquina. E o tempo de setup de máquina chegou a reduzir de 53%. Com ajustes
porque a gente fez um E tudo estudo. isso numa indústria é custo, né? A gente vende, uma boa parte do que eu vendo é hora máquina, então pense, eu vou, durante o setup, se eu reduzir o setup pela metade, eu posso cobrar menos porque eu estou trabalhando mais rápido, posso colocar mais serviços no mesmo tempo das 8 horas diárias. Foi muito bom. Então, esse programa é um programa da jornada que dura 4 anos. E tem muita coisa envolvida. Lean Manufacturing, eficiência energética, acesso a crédito, indústria 4.0. Todos esses serviços estão dentro do cômputo da jornada da produtividade. Que Então, interessante. assim, são muitas informações, muitas coisas que as empresas têm acesso. Basta querer. Exatamente. Assim, isso não é só FIEP. Eu digo, as pessoas, todo mundo hoje, no nosso mundo de hoje, todo mundo pode aprender qualquer coisa. Exatamente. Agora, se a pessoa não tem vontade de aprender, não Não tem jeito. tem o que faça, né, Marcos? E, Marcos, pra gente já ir pro nosso fechamento, porque Certo. passa muito rápido. Nossa, quase uma hora, hein? Pois é, com toda a sua bagagem de quem começou lá no operacional também, hoje lidera uma empresa de destaque regional e atua fortemente também nas federações, qual é o principal conselho que você deixa para a indústria paranaense que quer crescer de forma sólida, tijolo por tijolo, sem depender de fórmulas? Ótimo. Eu tinha até pensado no que falar. Então, eu comecei falando que eu fiz uma escola de padre, uma boa escola. Sim. E eu mudei bastante de lá para cá, porque o que eu aprendi? Competição. Eu queria ser o primeiro, eu queria chegar na frente, eu queria fazer. E a minha infância foi assim, nesse espírito de competição. E é assim até hoje, né? Não, ao contrário. Não, aí mudou? que tá, aí que eu quero falar para você. Hoje eu vejo assim que tudo, a competição foi legal. Naquela época era um mundo. Sim. As pessoas entravam numa empresa e passavam 30 anos naquela empresa. Hoje, nossa escola do SESI Internacional é uma metodologia onde as pessoas são reunidas em mesas, se dá um tema, se enfoca muito, e a minha pós também, a pós que eu fiz no IEL foi um divisor de águas na empresa, porque eu passei a olhar para a empresa de uma forma muito mais profissional. Hoje eu vejo assim, o trabalho em equipe, a colaboração. Então assim, quando eu era mais jovem, quando eu trabalhava na Siemens lá no começo, competição. Hoje eu vejo assim, o verdadeiro poder da gente não é você ganhar no grito, não é você ser o primeiro. Certeza. O verdadeiro poder é você criar consenso. Então, assim, esse é o que se eu pudesse dizer para os mais jovens, olha, tenha calma, trabalhe em equipe, colaboração, crie consensos, aprenda com os teus concorrentes, porque não tem jeito. Se você quiser fazer tudo sozinho e ficar isolado, não tem como, você não vai crescer. Então, assim, abra sua cabeça, se relacione e numa situação com sócio, com concorrentes, em qualquer situação da sua vida profissional, aprenda a criar consenso. Então, assim, é uma coisa que eu aprendo dia a dia. A falar em público é uma coisa que eu gosto quando sou obrigado a falar ou dar uma entrevista, porque se a gente treina, habilidades de comunicação são muito importantes. Existem pessoas fantásticas que não sabem se comunicar. Então, assim, a comunicação é uma coisa que eu procuro aprender todo dia, mas essa questão da criação de consenso, eu vejo aos 58 anos, talvez meus últimos 8 anos, depois que eu fiz essa pós, eu também me separei. Sim. Então, assim, a vida mudou bastante e a empresa cresceu muito nos últimos 8 anos. Eu diria assim, foi um grande aprendizado esse relacionamento do sindicato, essa visão que eu tenho hoje dos negócios, dentro da federação também. E eu vejo como é importante você ser uma pessoa que sabe tratar com os outros e entender que opiniões diferentes não há problema, desde que haja respeito. Então, podemos ter opiniões diferentes com respeito e o consenso tem que ser assim o grande negócio para que a gente evolua na vida. Perfeito. Então, você diria para aquele Marcos lá, jovem, lá, né, cheio de sonhos, que deu certo hoje? Eu acho que eu podia estar na frente se eu tivesse feito coisas diferentes no passado. Estou feliz. Mas tem o processo, né? Tem todo estou um muito processo. feliz. Acho que eu posso partir para novos desafios, mas assim, contente com tudo que eu consegui fazer, com tudo que eu aprendi. E ainda vai fazer muito mais. Tenho uma filha já que também está bem encaminhada, então estou muito contente com o momento de vida atual. Estou me sentindo hoje melhor, mais jovem do que há 20 anos atrás. Porque a gente fica idoso, a gente não fica velho.
Aliás, alguns ficam velhos, né? Sim. Não, mas eu vou ficar só idoso. Eu me sinto jovem, tá por dentro. Perfeito. Acho que isso é muito bom. Esse espírito é muito importante, manter vivo, né? Porque é ele que vai te fazer continuar por muito mais tempo, É jóia. né? Escobar, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Né? Eu queria agradecer muito, novamente, realmente, a sua participação aqui, Marcos. A gente tem muita coisa, eu acho que a gente vai precisar fazer mais podcast contigo, para falar talvez de cada coisa separadamente, porque é muita coisa, e eu que convivo com o Marcos, gostaria de conviver mais ainda, porque realmente é um professor incrível, é um instrutor incrível, que está no mercado há muitos anos, entende muito bem da área gráfica, da área das federações, da indústria, e isso é enriquecedor. E você que está assistindo o nosso podcast aqui, o Conexão Print, não deixe de conhecer a Delta Rótulos e Etiquetas, entra lá nas redes sociais, entra no site, vê tudo que eles fazem, os clientes que eles atendem, a capacidade, a qualidade do material deles também, e toda a segurança que eles passam para as empresas, né, que são seus clientes e são seus parceiros. Conheçam as federações, conheça a Abigraf, se associe à Abigraf, porque tem muito benefício para você, empreendedor, para sua empresa, para o seu colaborador. E às vezes a gente não olha para isso com tanto afinco, mas é importante porque isso pode mudar o destino da empresa de vocês. Tá? Marcos deixou muito claro isso aqui para vocês, e gostaria que vocês que não assistiram os outros episódios do podcast também possam assistir, porque assim a gente está trazendo empreendedores aqui com bagagem, com muito conhecimento, que realmente tem história, são empreendedores que hoje estão faturando milhões mensalmente e não começaram faturando milhões, né? Não foi assim tão simples, tem uma trajetória, existe uma vida profissional, mas também existe uma vida pessoal, né? Que a gente gosta de conhecer também e compartilhar aqui com vocês. Então, mais uma vez, Marcos, obrigado pela tua participação. Obrigado, Escobar. Para nós aqui da Digital Sign Media, principalmente como agência, é uma honra trabalhar com pessoas como você ao lado, como o Maurício, enfim, Manuela, uma profissional incrível, enfim, todo mundo que faz parte aí desse ecossistema aí de vocês, tá? E muito obrigado a todos que estão aqui no Conexão Print, neste episódio, né? Aproveita, segue lá a rede Digital Sign Media, entra no nosso canal do YouTube, Conexão Print, veja as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o nosso site tem matérias, a gente ministra curso, a gente traz muito conteúdo legal para vocês, e eu espero que vocês aproveitem muito e apliquem tudo o que vocês conseguiram aprender até aqui conosco, tá? Nos vemos no próximo episódio. Até mais.